Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes. Realmente é uma grande bênção e um grande privilégio que Deus nos concede estar aqui em Palmira, Colômbia, e compartilhar os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e tudo que Deus nos dê nesta ocasião, que se encarne em nosso coração, em nossas almas e produza tudo aquilo para o qual essa palavra será falada. Também todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países, e também os que depois estarão vendo e ouvindo o que será falado nesta ocasião. Peço a Deus suas bênçãos sobre todo o povo de Deus e sobre todos os ministros, e especialmente sobre o missionário Miguel Bermudes Marim, que Deus o mantenha saudável, o mantenha forte, com saúde espiritual e física também. Para esta ocasião, vamos ler no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 13, versículo do 34 ao 37, onde nos diz: é como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Em cima desse versículo escreveu o porteiro, e do lado direito uma pedra angular e as eras. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou se pela manhã. E em um estudo bíblico aí por cima ao anoitecer, ele escreveu de 6 a 12, meia-noite, escreveu das 12 às 3 da manhã, em Canto do Galo ele escreveu de 3 a 6, ou na manhã, aí escreveu de 6 a 9 e desenhou uma pedra angular. Para que vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo a todos, vigiai. Podem assentar, por favor. No versículo 35, na Bíblia do lado direito, onde fala pela manhã, aí desenhou uma estrela de Davi e escreveu de 6 a 9 AM. Quarta vigília. E no versículo 36, no final, onde diz, para que, vindo de improviso, não os encontre dormindo, aí desenhou uma estrela de Davi. E na margem em cima, na margem de cima, aí ele escreveu, onde fala o anoitecer, ele colocou um traço, são 1, 2, 3, 4 linhas nesta margem de cima da Bíblia, desta página. Ao anoitecer, e na segunda escreveu à meia-noite, eras do obscurantismo. À meia-noite, eras do obscurantismo. E na outra linha, onde fala ao cantar do galo, era do sétimo anjo. Ao cantar do galo, era do sétimo anjo. E a quarta, pela manhã, aí escreveu, era da pedra angular, na quarta vigília. Na manhã,
Era da pedra angular, la cuarta vigilia. a quarta vigília. En el libro de citas, en el párrafo 86, No livro de Citas, no parágrafo 86, nos dice, párrafo 731, nos diz no parágrafo 731, es una porción del libro de los sellos del que mensaje é uma titulado porção La do Brecha. livro Os Selos, da mensagem intitulada A Pero Brecha, recuerden, diz: mas recordem, estos sellos están listos para ser estes abiertos, selos estão y el preparados para Cordero serem vino abertos. desde el santuario E o de Cordeiro Dios, veio desde o avanzando santuário de Deus hacia adelante. e, Esperen vindo à a que frente, nosotros lleguemos espera allá en até aquella que hora. nós cheguemos lá. Aquela hora, Tome esa media hora que es pegue essa silencio, meia hora que é silêncio. y escribe a la izquierda Aí do media lado hora. esquerdo ele escreveu meia hora. El santuario está humeando. O santuário está fumaçando. No hay intercesión. Não tem intercessão. No hay intercesión. Não tem Durante esa intercessão media hora, durante vean essa aquí, meia hora. Vejam el cielo, lá no céu. el santuario está humeando. O santuário No está hay más fumaçando. intercesión. Não existe mais intercessão. Sacrificio ha salido, es un asiento de O juicio. sacrifício saiu, é um assento de juízo. Não tem sangue nele, nunca mais. Não terá sangue nele nunca mais, porque o cordeiro coberto de sangue se apartou. E do lado esquerdo desenhou uma pedra angular, Que eso pertenece al tiempo de edad de piedra angular. porque isso pertence ao tempo de era de pedra angular e dispensação do reino. Y él escribe allí encima de ese E aí, em párrafo, cima deste parágrafo, ele la escreveu: media hora de silencio desde que el cordero a meia hora de deja el silêncio, trono del Padre desde que o cordeiro como deixa o intercesor. trono do Pai como intercessor. Ya tenemos ahí el tiempo Aí já temos en donde o la media tempo hora de que a silencio meia hora de silêncio comenzó. começou. La media hora de silencio desde que el cordero deja A meia hora el de trono silêncio, del Padre desde que o cordeiro como intercessor. deixa o trono do Pai como En el intercessor. 2009 todavía E em no había 2009, ocurrido eso, isso ainda não tinha acontecido. porque textualmente en un mensaje lo habló. Porque ele falou com um texto em uma mensagem. Ele disse: a meia hora de silêncio ainda não começou. E então, portanto, aí já sabemos que daí para trás Hay tiempo que podamos pensar, não tem um tempo que possamos pensar que o começou. sea, de ahí hacia atrás. Ou seja, que daí para trás não pode ser. Tem que ser daí para frente, para diante. Eso nos muestra que todavía en ese tiempo Isso nos mostra que nesse tempo, naquele tempo, ainda se estava vivendo na dispensação da en este graça. mensaje titulado ¿Qué hora es en el reloj de Dios? E nessa mensagem titulada Que Hora é no Relógio de Deus, pregada 1º de julho de 2012, En Calley, Puerto Rico, em Cayey, Porto Rico, dice el doctor William Soto. o Dr. William Soto disse Así assim: que es importante conocer las promesas assim que é divinas, importante conhecer as promessas conocer divinas, la palabra de Dios, conhecer a para palavra de saber Deus, en qué hora estamos viviendo en el reloj de para Dios. saber que hora estamos Que hora vivendo é no esse relógio de Deus. Que hora é no relógio de Deus? Estamos en la hora, el tiempo, Estamos en que na hora, todas no las promesas tempo, correspondientes em al que día postrero todas as van a promessas ser correspondentes ao último dia serão cumpridas. Estamos en el día postrero, Estamos no conforme último el dia, calendario gregoriano, conforme o que calendário señala gregoriano, que ya estamos en el que séptimo mostra milenio de que Adán já hacia estamos acá, no o sétimo tercer milênio de Adão milenio para de cá, Cristo hacia ou acá. terceiro milênio de Cristo para Estamos en cá. el tiempo en que la trompeta final Estamos no tempo que a estará trombeta siendo final escuchada por todos los creyentes en estará Cristo, sendo escutada por y luego todos os Israel crentes em también la Cristo, escuchará. e também depois Con Israel gran voz de escutará. trompeta, Dios llamará a Israel. Deus chamará Israel Hay com grande grandes voz de promesas trombeta. para la iglesia del Señor Jesucristo Tem grandes y promessas también para a el igreja do pueblo Senhor hebreo Jesus Cristo e y para o para povo hebreu todas las também, naciones. e para todas as Para la nações. iglesia del Señor Jesucristo hay grandes Para promesas a de igreja do parte de Senhor Dios. Jesus Cristo tem grandes Ahora promessas miren, da parte de el Deus. reverendo William Branham, Agora vejam, o reverendo William Branham, él deseó
ir a Israel, ele desejou ir a convertir Israel al pueblo hebreo a Cristo. e converter o povo hebreu a Aquí en las Cristo. 70 semanas de Daniel, Aqui nas 70 en semanas la de Daniel, página 41, na página en 41, este es la 37, nesse aqui é a 37, de las 70 semanas de Daniel, das 70 semanas de Daniel. párrafo 152 de Parágrafo esta versión debe ser la 152. misma, Essa versão aqui deve ser a mesma. 152, donde comienza 152, otra cosa, cuando Billy, onde mi começa hijo, outra coisa. y yo, Quando y el Billy, hermano meu filho, e eu, Herb Baxter, e o irmão estábamos Erbastes, en camino a Palestina, estava caminho después à que Palestina, encontramos a los judíos en casa depois del que hermano encontramos Abraham judeus Bright, na casa do irmão y ellos vieron la Angambrai, reunión, e eles Leo y Petrus veio à han reunião. enviado estas Biblias allá, y Petrus él dijo, enviou essas Bíblias lá, e ele disse, esses judeus vendo, e ele disse, se você chamar um grupo dos líderes de Israel, eu quero dizer, não a esses rabinos novos, com todas as suas cerimônias, mas chama os líderes genuínos israelitas juntos. E lemos esse Novo Testamento e sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá essas coisas, como a mulher em Samaria, e sabemos que Moisés disse que o nosso Messias seria um profeta. E quando você puder lhes dizer e lhes mostrar pelas Escrituras, na qual entraremos na mensagem desta noite, que eles tiveram que ser cortados e os seus corações obscurecidos para que viesse o tempo dos gentios, para que tivéssemos um tempo de reconciliação para os gentios. Do lado esquerdo ele escreveu para os gentios entrar. E os seus corações foram endurecidos exatamente da forma que foi no tempo de José. E então trazer esses judeus a um lugar e chamar esses homens a essa audiência exatamente como você faz com esses gentios aqui, pela inspiração do Espírito. Porque eles falaram que se esse Jesus, se ele é o Messias e suas palavras são verdadeiras, então ele não está morto, ele está vivo. Ele prometeu estar em seus servos, os discípulos. E se pudermos ver que ele faça um sinal de profeta, então creremos que ele é o Messias. Nesse ano, tem uma atividade que vamos ter na Galileia, e um rabino disse, vamos tirar um dia para ir em um barco, e se você não quiser falar, porque Jesus falou aos seus discípulos. Mas você é quem decide se você vai nos falar ali desde o barquinho. Assim que vocês vejam como tudo vai se movendo de uma forma simples. E como tudo está se entrelaçando, e como esse ministério está tendo um companheirismo com os líderes, com os rabinos lá em Israel. Tudo está tão adiantado que a gente sente não medo, mas um temor reverencial a cada passo que a gente dá. E tem um lugar que ele falou, e ele disse, cada dia estou tomando mais cuidado
a cada passo que dou, ele disse, em cada movimento que eu faço. Assim nós também devemos ser, vigiar o nosso caminhar, meditar em cada passo que damos dia após dia, para sempre estar fazendo a vontade de Deus e que Deus nos guie em todo o nosso caminhar, porque não queremos lhe desagradar. Melhor, queremos lhe servir, lhe honrar, e que breve ele se glorifique no meio da sua igreja noiva, sem limitações. Que coisa perfeita! Exatamente correta. Então, o que isso faria? Uma nação nasceria em um dia entre os líderes. Cada um deles diria, sabemos isso. Quando esse rabino disser isso, isso fica estabelecido. Uma nação nasceria em um dia. Israel nasceria em um dia. Aí escreveu dia 8º. E escreveu também, uma nação nascerá. E eu estava no meu caminho e eu parei lá no Egito, no Cairo, com a passagem na minha mão. E 15 ou 20 minutos antes de fazerem o chamado, já iam fazer o chamado para embarcar. E eu desci para ver um tronco de madeira de ébano, um elefante feito de um pedaço de madeira de ébano com dente de marfim, e eu ia enviar para um amigo meu, o Dr. Sam Dair, para usar como peso de papel. E eu estava ali olhando e algo me disse, essa ainda não é a hora, você fica fora da Palestina. E ele escreveu do lado direito a hora para Israel. Assim que eu pensei, será que sou eu mesmo que estou pensando isso? E eu continuei. E algo me disse, essa não é a hora. Eu fui lá atrás, no hangar, garagem dos aviões, e eu disse, eu levantei minha cabeça a Deus e disse, Deus, era tu que estava falando comigo? Ele disse, essa não é a hora. Fica fora da Palestina. Onde fala, ele diz, assim, do lado esquerdo, ele desenhou uma pedra angular, a 7ª era, e colocou uma seta, na mesma linha da 7ª era, ele colocou a seta. E esse não é o tempo. Eu peguei minha passagem, mudei e fui. Dali eu fui através de Roma e voltei para Lisboa, Portugal. E de lá voltei para os Estados Unidos. Ainda não era a hora. A iniquidade dos gentios não está cheia ainda. Exatamente até a borda da taça. Mas um dia isso vai acontecer. E Deus enviará alguém lá. Isso será um profeta. Aí escreveu Moisés e Elias em cima. Eu estava perguntando para a pessoa que me passou os dados de lá para falar por texto o que foi que ele disse. Por isso eu estava olhando aqui e veja, ele mandou conforme as palavras que estavam no texto do rabino, ele me enviou. Se puderes nos falar umas palavras, como Jesus dava um sermão, poderá nos falar umas palavras, algo que surja, algo espontâneo. Essas foram as palavras do rabino. Agora vocês vejam a amizade tão boa e tão bonita que estamos tendo. Como Deus vai cumprindo tudo assim de uma forma no comum e simples. Nós amamos a Israel e desejamos as bênçãos sobre Israel.
pedimos a Dios que guarde y proteja a E Israel, pedimos a Deus que guarda e proteja Israel de todo perigo. aunque estamos conscientes que hay Mesmo que profecías estamos se van a estar conscientes que tem cumpliendo, profecias que vão lo estar cual cumprindo, dice el reverendo William que Branham, o reverendo William Branham que disse volverá a pasar lo mismo o peor, que vai acontecer o mesmo, ou que el caso talvez del até pior, holocausto se vendrá, que volverá otra o vez de holocausto vai repetir nuevo, pero novamente. peor. O Pero holocausto todo vai eso repetir, mas obrará para bien. tudo isso vai Porque todo contribuir obra para o bem, porque tudo contribui para o bem. Vean, es la única nación en donde Vejam, é a única nação que tem que promessa, desde ella, que desde ela, desde esa nación, desde essa Dios nação, gobernará el planeta Tierra completo. Deus governará o Le guste planeta o Terra no le completo. guste a las naciones. Gostem ou não gostem as Tem um dicho nações, allí en Puerto Rico, lá em Porto Rico tem um ditado que diz, e me desculpa que aqui eu não se sei, van a tener que chupar a Israel que vão ter que chupar Israel todo el tiempo, o tempo todo, eternamente, eternamente. porque ahí, Porque aí, disculpen si eso desculpe se em algum lugar isso não está bem. en Puerto Rico es algo, Em Porto Rico é algo, van a tener que chuparte eso. você vai ter que por chupar larga isso vida, un dicho. por muito tempo. É uma forma de falar desse jeito lá. Lo tendrán eternamente. E Israel, vão ter Israel eternamente. E o que disser que vai fazer Israel desaparecer, sabe de uma coisa? Você, como presidente, é o que falar isso? Você está se autodestruindo. As nações que falarem assim de Israel serão destruídas, vão desaparecer. Nem sequer terão a oportunidade de entrar ao reino milenial. Tão simples como isso. E isso é palavra de Deus. Isso é assim disse o Senhor. E Deus enviará alguém lá. Isso é um profeta. Ele escreveu Moisés e Elias. E vai provar eles. Eu confio que Deus o levantará em breve. Quem quer que seja esse que ele levantará em breve, ele sabia que Deus sempre trabalha, atua por meio de um profeta. Ele mesmo não foi fazer esse trabalho pensando que era ele? Porque essa é a forma que Deus atua o tempo, em todos os tempos. Aí ele disse, bom, se não sou eu, que Deus levante o que for, mas que levante em breve, vai e faça o que tenha que fazer. Eu creio que isso tem que vir. Por isso que estamos estudando isso. É porque estamos tão perto. E recordem que no mesmo minuto que os judeus recebam a Cristo, a igreja gentia terá ido. Então os gentios terão as pragas derramadas sobre eles, a tribulação. Agora recordem que tudo isso é antes de começar a grande tribulação. E no livro Os Selos, aí na página 358, nos diz assim: embaixo diz assim, observa, que com o tempo Jacó começou a sentir o desejo, observa, com o tempo Jacó começou a sentir o desejo de voltar à sua terra. Assim também é com Israel. Jacó significa Israel, porque o seu nome foi mudado. Ele saiu e ganhou todo o dinheiro possível através do roubo, da mentira e de outras formas, porque ele não se importava de onde vinha e nem de quem era. Mas depois começou a regressar à sua terra, porque tinha esse desejo, e no caminho se encontrou com Deus e o seu nome foi mudado. Mas naquele tempo ele estava muito preocupado porque temia Esaú. Aí ele escreveu, Roma, que estava lhe perseguindo. E observa o dinheiro. Igualmente como vai ser nesses dias, quando os judeus fizerem um pacto financeiro com Roma. Agora, Esaú não precisava do dinheiro de Jacó, como também Roma não necessita, porque Roma tem as riquezas do mundo. Do lado direito escreveu Esaú e escreveu também Jacó.
porque Roma tiene las riquezas del mundo en sus manos. Porque Roma tem a riqueza do mundo em suas mãos. En aquella ocasión, Mas vemos que naquela ocasião, quando ainda era Jacó, se encontrou com Deus e estava passando por esse tempo de tribulação. Então Jacó meteu a mão em algo que era real. Se é algo que era real, então é algo de carne e osso. Teve um anjo que desceu do céu e Jacó o agarrou e manteve seus braços em volta do anjo e ficou ali. O anjo lhe disse: eu tenho que ir, já está amanhecendo. Irmãos, o dia já está por aparecer, já está chegando. Porque no tempo de Jacó, o tempo de Jacó está nos mostrando como vai ser esse confronto do anjo com Jacó, Israel. Lá ele agarrou ao anjo e recebeu a bênção. Aqui vai agarrar o anjo também e vai receber a sua bênção também. Mas Jacó disse: não vou te deixar ir se não me abençoares. Não podes ir, eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são os 144 mil ganhadores de dinheiro que têm sido tão desonestos com as finanças, mas por fim, quando eles virem a coisa verdadeira e a possibilidade de agarrar a ela, ali estarão Moisés e Elias. Amém. Eles lutarão com Deus também, até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados para fora. Isso acontece exatamente antes de começar a tribulação. Quão famoso, viram? Isso acontece antes de começar a tribulação. Quão famoso! Esses dois profetas pregarão como João Batista. Eles dirão: o reino dos céus está próximo. Israel, arrependam-se. Arrependam-se de quê? Arrependam-se de seus pecados e de sua incredulidade e regressem a Deus. E na mensagem submetendo-nos à ordem de Deus, nos fala assim. O Dr. William Soto nos disse assim: na mensagem pregada 31 de maio de 2003, diz: agora, depois dos diferentes anjos mensageiros, o sétimo anjo mensageiro viu também que tinha uma posição importante e que, se ele conseguisse agarrar, o povo hebreu se converteria a Cristo sob o ministério do reverendo William Branham. Ou você pensa que ele queria ir a Israel a passeio? Ele já tinha tudo preparado. Eu vou para lá e prego, chamo os líderes e o Espírito Santo começará a discernir através de mim, então eles vão crer. Isso é o que o irmão Branham pensava. Mas o Espírito Santo lhe disse: não vá, não é o tempo. Tem que ser conforme a Escritura. A maldade dos gentios ainda não reticência. Assim que, depois de estar tão perto lá no Cairo, já para tomar o avião e ir para Israel, teve que voltar. Se ele tivesse ido a Israel, número 1, não teria êxito, porque não tinha o ministério de Elias em sua quinta manifestação e não tinha o ministério de Moisés em sua segunda manifestação. Portanto, poderia conseguir converter muitas pessoas a Cristo, mas os teria que colocar na sétima era. E depois, aí, as denominações tratariam de agarrá-los e os introduzir a sistemas denominacionais. Ou seja, que ele os estaria introduzindo à dispensação da graça. E se eles tivessem recebido o Dr. William Soto, os ia introduzir a dispensação da graça também. Então aí, se tivesse entrado nesse tempo, um montão de líderes os teria agarrado e os teria metido em suas denominações
e teria causado um dano terrível ao povo hebreu. O chamado para o povo hebreu já está estabelecido e não pode ser de outra forma. E Deus não pode atuar de uma forma diferente da que Ele já determinou, mesmo que não seja mais atraente para as pessoas. Mas Deus vai fazer da forma que Ele já planejou. Agora, nosso irmão Branham se foi. E o povo hebreu ainda está esperando ali e continuará esperando até que Cristo complete a sua igreja. E o nosso irmão William se foi e o povo hebreu ainda estava ali esperando, vê? Porque isso corresponde à vinda do Filho do Homem com seus anjos. Agora, se os introduzisse à dispensação da graça, então seriam batizados em água e iam fazer todos esses rituais, ou seja, todos esses símbolos, esses memoriais, então eles entram da lei diretamente ao reino. E na página 176, vamos ver. No parágrafo 54 da página 7. Vejam, nos diz assim: quando 144 mil sobressaírem, a versão aqui está diferente da que vocês têm ali. Quando 144 mil sobressaírem, e um dia desses, um divino santo ungido, o profeta de Deus, irá lá, ele ressaltou, circulando, irá lá com sinais e milagres. Aqueles judeus dirão: isso é o que eu estou buscando, isso é o que eu estou buscando. Sim, Senhor, e Deus batizará 144 mil judeus e virá o rapto. A era gentia terminará. Agora, se ele vai batizar 144 mil judeus, ou seja, batizar nas águas da palavra, a era gentia terminará, as bombas atômicas cairão e tirará o mundo, e a igreja gentia será raptada para estar de pé ali, na presença de Deus. Embaixo escreveu as bombas atômicas. Em cima escreveu Apocalipse 11, versículo 3, 7, versículo 2, 14, versículo 1, 22, 6, 22, 16, e também escreveu um profeta, a era gentia fechada, Moisés e Elias e os 144 mil, e virá o rapto. Na escritura em cima, um profeta, a era gentia fechada, Moisés e Elias e os 144 mil, e o rapto virá. Ahora, en la página 459 del libro, e na página 459 do livro Os Selos, na parte de baixo diz: então, é entre o sexto e sétimo selo, quando ele chamar essas pessoas que foram mencionadas por Jesus Cristo em Mateus 24, 31, quando tocar a trombeta, será a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Toca uma trombeta. Agora, vamos ver aqui mais claro em Mateus 24, 31. E enviará seus anjos, não é somente um, mas dois, com rijo clamor de trombeta. O que é? Quando Deus fala, escuta o som de uma trombeta. Sempre foi assim. A voz de Deus chamando para a batalha.
Deus está falando. Esses dois anjos vêm com o som de trombeta. Agora, observa bem. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, toca a trombeta. Nos dias da voz do primeiro anjo, tocou a trombeta. Nos dias da voz do segundo anjo, tocou uma trombeta. E assim foi quando ele enviou cada um. Mas quando os selos foram anunciados, todos estavam juntos em um grande cenário divino para chamar um grupo de pessoas. E teve o som de uma só trombeta. E foram abertos os 7 selos. Ele está reunindo seus escolhidos, seus súditos, dos 4 ângulos da terra. Aí no livro vermelho do lado esquerdo, ele escreveu assim para cima: a grande voz de trombeta. E na página 458, embaixo do lado esquerdo, assim para cima, ele escreveu: a grande voz de trombeta e Moisés e Elias. Do lado direito, assim para cima, também escreveu Moisés e Elias. Agora, o Dr. William Soto continua dizendo aqui. Nessa mesma mensagem, que hora é no relógio de Deus, diz o reverendo William Branham, foi transportado em uma visão ou sonho e viu coisas que estarão acontecendo no último dia na igreja do Senhor Jesus Cristo. Também viu uma grande capa catedral e as coisas que estavam acontecendo naquele lugar. Grandes bênçãos vindo da parte de Cristo, da parte de Deus, para os crentes em Cristo. E na página 111 do livro de Citas, no parágrafo 976, nos diz assim: isto está chegando a essa terceira etapa. Eu estou crendo assim. Agora, eu quero fazer uma pergunta sincera a vocês que passaram pela fila de oração. Realmente você pode crer e sentir agora mesmo que algo aconteceu em você desde que você passou por aqui e recebeu a imposição de mãos? Levante a mão se for assim. Ali está o resultado. Isso é o que estamos esperando. Isso é o que estávamos esperando. O que apenas está começando a brotar, a florescer. E eu fiz isso com um propósito, porque estou planejando algo, pegando esse ato de fé e regressando ao início para aumentar, elevar a fé ao nível onde nunca tinham visto antes. Um ato de fé. E não é somente qualquer fé, mas a fé perfeita, edificada aqui dentro. Aí ele escreveu alma. E do lado esquerdo, desenhou 3 círculos e colocou uma seta indicando o círculo do centro. E embaixo colocou uma setinha e uma pedra angular. E assim podemos ver o Deus perfeito em um coração perfeito, cumprir uma promessa perfeita por meio da sua palavra perfeita. E para um povo que será perfeito, a qual é mais penetrante do que toda espada de 2 fios e discerne os pensamentos e intenções do coração. E o que mais? Agora estamos chegando à perfeição. O que o povo tem que chegar a isso para o rápido é um requisito. Não é chegar de qualquer jeito. Tem que chegar à perfeição. E do lado direito desenhou uma pedra angular. Isso é o que está detendo agora, esperando que a igreja chegue à fé perfeita do rápido. Do lado esquerdo, assim para cima, escreveu a fé do rápido. O irmão Branham disse: eu estou buscando. E quantos de vocês têm buscado? Quantos têm encontrado? Todos. Claro que estamos procurando e estamos desejando, porque cremos nessa promessa de uma transformação, de um rapto, de uma ceia das bodas.
o lo que nos espera es algo grande. O que nos espera é algo grande. Lo que nos espera es O que nos espera ser a imagen y semejanza. é ser a imagem e semelhança dele. Y para mí significa mucho E sacudimiento. para mim significa Igual para muita ustedes. chacoalhada, Pero igualmente para juntos vocês. llegaremos por Mas la gracia de juntos, Dios. pela graça de Deus, Y digo una chegaremos. piedra angular. Aí desenhou uma pedra angular. Juntos. Como? Juntos. Unánimes y juntos. Unânimes En e la juntos piedra angular. na era da pedra angular. Sigue diciendo nuestro hermano William. E o nosso irmão William continua En medio dizendo: del cristianismo, sucediendo esta profecía, no esta meio do visión, cristianismo, acontecendo essa profecia, essa visão, tudo isso já foi visto. y tiene que ser materializado en medio del cristianismo. E tem que ser materializado no meio do cristianismo para a bênção do En el libro de cristianismo. citas también en la página E também no livro de Citas, na página 23, párrafo 188, no parágrafo 188, nos dice: ahora queremos nos diz: agora una fe mayor. Agora queremos uma fé maior. Correr a un nivel más alto. Queremos correr, ir ao nível mais alto. El Señor Não é Jesús reticência. quiere que le O Senhor Jesus quer en el que momento que comenzamos lhe a creamos, familiarizarnos con la e gente, no momento que começarmos a tenemos que decir a Dios, familiarizar com as pessoas, temos que dizer a Deus. esa es la razón por la cual E não é una exatamente visión, para as pessoas. el Señor Esse é o me ha motivo pelo mostrado qual o Senhor me que mostrou uma tenga visão, esta carpa que grande eu tenha quedarme essa capa 4 grande o 6 e semanas ficar en 4 el lugar. ou 6 semanas nos Ahí arriba lugares. escribe la visión de la carpa. Aí em cima ele escreveu a visão da capa. Ahora sigue diciendo aquí Agora aqui ele continua Dr. dizendo, William Soto, ahí o será Dr. William Soto, donde ahí será donde Israel también va a ver aí al será Mesías, onde também Israel verá o Messias. Onde? en el cumplimiento de la visión de la carpa. No cumprimento da visão da capa. Aí é onde Israel Dice que lo verá, diz que o verá. porque podrá tener Aí diz que Israel o verá, porque já poderão ter uma amizade. verlo como aquel que Mas ellos están ver a esperando. ele como aquele Hay que una eles forma estão y hay un esperando, momento então también. tem uma forma e também tem um momento. Ahí será donde Israel también va a ver Aí al também Mesías. será onde Israel verá o Eso va a Messias. cumplirse en algún Isso vai momento cumprir en em la algum trayectoria momento del cristianismo. na trajetória do En algún cristianismo. lugar Em algum se va a lugar cumplir esa visión. vai cumprir Y essa ahí visão. vamos a entender E aí el vamos a cumplimiento entender de esa visión. o cumprimento ¿Dónde dessa la vamos a visão. entender? Onde a iremos a entender? ¿Dónde vamos a entender todo Aonde eso? vamos a entender tudo Cuando isso? eso se estuviera llevando a cabo. Quando isso estivesse sendo cumprido, sendo realizado. Muchas cosas que todavía no hemos comprendido. Muitas coisas que ainda não temos compreendido. Y va a subir la fe de los cristianos, E vai elevar de a los fé dos creyentes en cristãos, Cristo, dos a un crentes em nivel Cristo, ao en nível que serão preparados para todas as bênçãos que Deus tenha para o último dia, para todos os crentes em Cristo. Ou seja, que também é um tempo de preparação. Vejam na página 34, parágrafo 288, dice, tratando ahora, yo diz, anuncié esto agora, de hacer a un lado hasta eu que Dios anunciei me isso, llamara a hacerlo, de fazer mi viejo isso, ministerio de quando Deus me discernimiento, chamasse para porque fazer eu meu creio, velho ministério de principiando discernimento, el ministerio porque nuevo, eu creio comenzando a que entrar estaria iniciando uma estrela de e Davi presenciando o à novo ministério começar. outra noite, Desenhou uma nadie estrela de sabendo Davi do nada lado de ello, direito. provou A noite em uma passada, ninguém criatura sabendo vindo nada através da disto, plataforma, provou que foi em uma nascido criatura niño vindo ciego, à plataforma, e uma estava criança que nasceu totalmente cega ciego, e estava como completamente cega, muchacho de 16 años. como um jovem de 16 anos. Y luego inmediatamente Depois, él soltó un imediatamente, ele deu um grito. grito. Hermano Branham, yo Irmão puedo Branham, ver eu consigo aquí ver adentro. Y el padre ali dentro. estaba parado cerca del muchacho E o pai estava perto do rapaz cuando sus ojos se abrieron por quando os olhos primera dele vez foram en toda abertos su pela vida. primeira vez em De toda a modo sua que yo vida. confío que ustedes De modo aquí, que eu confio com que gran aqui antecipação, vocês, junto antecipadamente, comigo, junto comigo, estou buscando eu por estou algo. procurando por E estou algo. buscando por algo, Estou isso lo procurando circula. por algo, ele circulou isso. Deus que haga por nosotros Que e nos Deus eleve faça por nós arriba e a nos outro eleve nível acima más a que lo outro que nível hemos mais estado. do que o que estamos, o que E temos aí, estado. uma pedra angular, las edades E a la aí derecha.
desenhou do lado direito uma pedra angular e as eras e colocou uma seta indicando a pedra angular. Nos eleve a um nível mais alto. Onde? A era da pedra angular. E no livro de Citas também, na página 97, parágrafo 844 diz assim: devíamos viver acima de cabelo curto e coisas assim por diante nesta era, porque hoje Deus está revelando os mistérios que foram colocados no livro desde antes da fundação do mundo. E aqueles os quais obedeceram nessas coisinhas pequenas vão entender as demais. Se entendemos o alfabeto, se compreendemos o alfabeto, vamos compreender o demais. Se você não quer obedecer o alfabeto, então não espere compreender álgebra, que são os trovões. É impossível. Requer obediência. Se você não obedeceu, veja, se você não obedeceu as coisas pequenas, então essas outras coisas passará e você não vai perceber, tão distante como está o leste do oeste. Do lado direito para cima escreveu o livro da vida. E veja, em cima escreveu mistério no livro dos 7 selos. Os que obedecem às coisas pequenas entenderão as maiores, as grandes. Bendito o Senhor para sempre. Senhor, nós obedecemos as pequenas. Continua nos dando as grandes. Siga nos dando este maná escondido, que é a fé do rápido. E se aparecer algo mais do alfabeto, então me diz que eu vou corrigir, mas continua me dando das coisas grandes. Apareceu algo pequeno como parte do alfabeto, me dê também. Se tem que corrigir, isso eu vou corrigir, mas continua me dando as coisas grandes. Eu continuo te obedecendo nas pequenas também, Senhor. Eu vou ser obediente a Ti. E me diz o que tenho que arrumar, consertar no alfabeto, para estar preparado para continuar recebendo as coisas grandes. Que nenhum alfabeto, nada no alfabeto, me impeça a receber os trovões, a minha álgebra, a minha fé do rápido. Porque às vezes por algo tão simples, nós limitamos nossa alma a receber as bênçãos de Deus. Não seja mesquinho com sua alma. Por causa de algo tão simples, a pessoa poderá perder bênçãos, e não queremos isso. Melhor, o que dizemos é: Senhor, me ajuda nessas coisas do alfabeto. Mesmo que são pequenas para muitas pessoas, mas a mim me causa dano. Me ajuda a livrar disso, Senhor. Eu não consigo com essa carga, mas isso é pequeno, mas para mim é grande. Senhor, me ajuda. Que Deus nos ajude, te ajude e siga adiante recebendo as coisas grandes. Porque já deu um passo de fé na obediência que Deus vai te ajudar a consertar o alfabeto. Embaixo ele escreveu a primeira e segunda vinda, ou seja, tão distante que uma está da outra. Quando ele disse que passará, ele não perceberá. Tão distante como está o leste do oeste, aí ele colocou como está a primeira vinda e a segunda vinda. A primeira vinda no leste e a segunda vinda no oeste. Agora, mirem, na mensagem O Poder de Deus para Transformar, aí o reverendo William Branham nos disse assim: ó filhinhos errantes, deformados pelas coisas erradas deste mundo, irmãs errantes, que os lugares e as modas deste mundo as trouxeram. Irmãs amadas, irmã amada, você poderia me considerar um velho chato, um velho
Mas um dia desse, quando vocês encararam o que Florence Chakarian encarou na outra noite, ela estava sentada aqui nesse auditório. Quando você encarar aquilo, então você vai perceber que não é eu, mas é essa palavra que é verdadeira. Afasta dos salões de beleza, dessas lojas de moda, afasta dessas coisas. Alguém disse, por que não ensina grandes coisas para fazer isso? Então você começa com álgebra e depois vamos entender. Você comece com o alfabeto e depois entraremos em álgebra. Por que já não ensino de uma vez as coisas grandes? Comece com o alfabeto. Primeiro, você comece com o alfabeto e depois entraremos a álgebra, viu? Comece aprendendo o que é o vosso culto racional. E em cima o irmão ele escreveu alfabeto e depois álgebra. Tem um lugar no livro de citas que ele fala onde ele fala álgebra, os trovões. Vamos ver se encontraremos. Onde diz que os truenos são álgebra. Onde fala que os trovões são álgebra. Vamos ver a 707. Página 83, párrafo 707. Parágrafo 83, página 707. Observa. O trabalho do mensageiro final será preparar o santo, uma noiva preparada para o seu noivo. Essa era a sua mensagem. Você deseja aprender o seu alfabeto para que possa estudar álgebra depois? Quando esses outros selos que estão atrás do livro forem abertos, eles serão revelados somente a esses, aos que obedecem, aos que aprendem primeiro o alfabeto. É porque os dois começam com A. Para os que primeiro aprendem o alfabeto. Aí do lado direito ele escreveu os trovões. Em cima escreveu o quarto Elias, prepara o povo para o noivo Cristo, para aprender álgebra, que o noivo lhe ensinará. Ou seja, que a noiva e o noivo, no final do tempo, estariam juntos. Porque se o noivo vai lhe ensinar o qual é Cristo, o Messias ungido, então é o tempo que não aconteceu nas eras. A noiva vinha sendo preparada na porção que correspondia a cada era, mas sem o noivo. O que estava preparando essa noiva não era o noivo, o mensageiro de cada tempo. Mas no final do tempo, aí o noivo ia se encontrar com a noiva. Com motivo também nós nos entendemos. Vocês riem, porque é uma alegria termos nos visto e ter nos encontrado, termos nos encontrado para nos casar e irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que é uma união eterna para toda a eternidade. Nunca nos separaremos, sempre estaremos juntos, reinando neste glorioso reino milenial e por toda a eternidade. Aí embaixo escreveu, a álgebra é igual aos trovões, vê? Os selos na parte de trás. Agora, en el mensaje, la señal. Agora na mensagem o sinal. Aí nos dice el reverendo William Branham, miren, en la página. Aí o reverendo William Branham nos disse, vejam na página 19.
desta mensagem. Página 19 abaixo diz: Embaixo, na página 19, o reverendo Lembrar diz: Ele lhes mostrou sua bondade e lhes mostrou também que a podia tirar. Lhes mostrou a sua cura. Os magos e personificadores tentaram fazer a mesma coisa. Esses sempre se encontram. Ali estavam Janes e Jambres. Mas quando chegou ao verdadeiro desafio, eles não puderam fazer frente a Moisés. Seguiram uma coisa por um tempo, mas dentro de pouco tempo manifestou a sua necessidade. A Bíblia não diz que a mesma coisa acontecerá nos últimos dias? Assim como Janes e Jambre resistiram a Moisés, mas a sua insensatez foi manifestada, assim também será no fim. Ali está, homens de mente pervertidas, reprovados quanto à verdade. Pode ser que eles tenham uma igreja enorme com isso e aquilo, tão bonito, mas por fim chegará a hora. Então fique firme com o sinal. Isso é o que Deus quer que façamos. Se mantenha com sua palavra e não se mova dali. Assim a Bíblia nos manda. A morte estava ferindo a terra. Deus já lhes tinha mostrado tanto a sua misericórdia, assim como também o seu poder, os sinais e maravilhas. Agora vamos nos deter aqui por um momento para recordar o que Ele prometeu que acontecerá nos últimos dias. Poderá ser que a nós também nos convém fazer uma investigação ou uma revisão. Ele tinha feito tudo isso e, no entanto, eles ainda não desejaram se arrepender e nem crer na mensagem do dia. Ainda não queriam fazer, mesmo que tinha sido manifestado em plena vista e tinha sido mostrado claramente. E quando você veja tais coisas acontecendo, isso é um sinal. Isso é um sinal de um juízo muito perto, muito perto. O juízo seguirá tais coisas. O juízo segue o tempo de preparação, ou seja, continua e depois continua o tempo de preparação e o próximo é o juízo. O juízo, isso é um sinal de um juízo que está muito perto. O juízo seguirá tais coisas. Sempre foi assim. E hoje em dia, isso não vai ser nenhuma exceção. O juízo sempre segue a graça. O juízo sempre segue a misericórdia. Quando a misericórdia tem sido desprezada, somente resta então o juízo. Sempre será assim. Por isso, na 359, ele disse que, vejam, eles desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Tinham escutado tudo isso, que estamos falando. Não hoje, quantas vezes antes e quantas vezes depois, até que Deus diga, esse tempo terminou, encerrou. Tinham ouvido tudo isso, eles tinham enfrentado o que esses profetas falaram, mas tinham desprezado, viram? Desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Agora, todo acontecimento espiritual é um sinal de Deus. Tome cuidado e observa isso. Pense bem. Todo acontecimento espiritual, tudo o que acontece é um sinal. Nós não estamos aqui somente casualmente, não. Essas coisas não acontecem acidentalmente. Tudo é um sinal. É um sinal para fugir rapidamente ao lugar seguro. E aí desenhou uma seta para um pedrinho angular do lado esquerdo. Onde é o lugar seguro, de segurança? A era da pedra angular. Esse é o lugar seguro. Agora, nessa palavra de saudação em encerramento de batismo, aí ele nos mostra essa etapa que falamos algo nesses dias. E ali ele nos permitiu ver. Isso aqui foi 23 de abril de 2000. Esse dia foi começando os batismos ali em Porto Rico. E em uma partezinha, ali ele nos disse
Quando se complete esta etapa, Quando essa etapa que não completar, sabemos quanto tempo tomará para que ser não completada, sabemos quanto tempo tomará para esta ser etapa completada, corresponde a lo que sucedió en la essa séptima etapa edad de la corresponde Iglesia ao que gentil. aconteceu na sétima Ou era seja, da Igreja na Gentia, sétima. ou seja, na sétima. Ou seja, que corresponde à etapa Ou seja, que corresponde à etapa que cumpriu na era de Laodiceia. Portanto, estaremos bem agarrados ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. E tem um escrito, Vamos a ver se lo puedo passar aqui já esse escrito. vamos ver se eu consigo passar esse escrito aqui. Colocado em um estudo anteriormente. Já colocamos anteriormente em um estudo, Refresque a memória. mas para refrescar a memória de vocês, para que refresquem a memória, em este escrito, ele põe allí, nesse escrito ele colocou ali, los enumera, ele enumerou, coloca el número 1 colocou o número 1 y pone Éfeso, e colocou Éfeso, um traço, Paulo, y el año dice de 53 e o ano de al 170, de 53 a 1970, desceu, ou seja, depois de Cristo. El 2, si ya lo tienen, no sé si lo están viendo ahí. De 50 a 170, DS, depois de Cristo. Estão carregando ainda. Luego el 2 escribe Esmirna, E depois no 2 escreveu Esmirna, Irineu, 170 312, 170 312, DC. Luego el 3 Pérgamo, Depois no 3 colocou Pérgamo, Martim, 312 a de 312 a 606. Depois Tiatira, Colombo, 1520. 606 a 1520. Agora de 1520, aí começou a restauração da árvore noiva. 483 anos. Mais 7 são 490. Nos dá até 2010. Ou seja que tudo isso, vejam. Ou seja, que vejam, tudo isso corresponde a esse tempo. Sardis, Lutero, Luterana, 1520 a 1750. Filadélfia, Wesleyanos, 1750 a 1906. Laodiceia, WMB, ou seja, William Marion Branham, Pentecostal, 1906, e aí não colocou a data. Nesse escrito ele deixou assim, sem colocar. Porque vejam algo aqui. Na página 57, parágrafo 499, vejam, diz assim. Vejam, esses três profetas, esses dois profetas, quando eles se levantarem aqui em cima, e na metade da semana, eles serão cortados assim. Então começa a batalha do Armagedon. Então o próprio Deus começa a falar. Aí ele escreveu resolução. Então ele para e começa a pelejar. Esses profetas estão golpeando a terra. Eles estão pregando no nome de Jesus Cristo. Eles estão batizando do mesmo modo e eles estão seguindo, porque ao ser o entrelaço dispensacional, veja de onde sai esse ministério de Moisés e Elias. E em cima ele escreveu, pregam no nome e batizam no nome de Jesus. Batizam, aí ele escreveu Moisés e Elias, e escreveu também, morrem antes dos 3 anos e meio.
Agora vejam, tem vários desenhos. Esse desenho aqui, nesse desenho aqui ele colocou o átrio, colocou o lugar santo. Nesse desenho ele colocou até aí, mas colocou o oitavo anjo, o que era diferente dos demais, que tinha o sétimo selo, o colocou dentro, na brecha, nesse espaço da brecha, desde baixo. Ou seja, é um entrelace que começa desde aí, e então aqui marca somente o lugar santíssimo, a era da pedra angular. Mas esses ministérios vêm do meio da igreja. Agora vejam, na mensagem, as 7 cruzilhadas maiores e suas ramificações. Aí ele nos disse, pregado 6 de outubro de 2002, em Caiei, Porto Rico, disse: agora já passaram as 7 eras da igreja. Vejam o que ele nos disse aqui. E isso foi falado, e talvez nós não percebíamos o que ele falou nesse parágrafozinho. Agora, já transcorreram as 7 eras da igreja. Estamos no final da dispensação da graça. No final da dispensação da graça. E, portanto, no final da 7ª era da igreja. O que parece isso a você? Ou seja, o final da 7ª era da igreja. Por isso, ele não colocou a data lá, porque ele estava fora, o irmão Branham já estava fora da 7ª era, o tinham expulsado. Estou na porta e chamo. Vejam, essa é a era de Laodiceia. Agora vejam vocês, como o irmão Branham estava ali também, nessa brecha, com o Espírito Santo. E o Espírito Santo disse que o Espírito Santo é o arcanjo Gabriel. Agora vocês vão ver um desenho mais. Vejam, e portanto, no final da 7ª era da igreja, o seu mensageiro já se foi, portanto, Laodiceia ficou em trevas, em escuridão. Mas para esse tempo estamos vivendo em um entrelace dispensacional. Vejam, esse mensageiro também estava na primeira vinda do Senhor, naquele entrelace dispensacional lá da lei e a graça. Viram como tudo é simples? E vejam nessa mensagem os jovens trabalhando com a visão das coisas que devem acontecer em breve, que foi em 22 de setembro de 2007. Ali ele nos disse: vamos mostrar isso para depois ler esse parágrafo. Vejam, nesse desenho, aqui ele nos mostrou o átrio, a coluna de fogo, o Senhor Jesus Cristo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 8, uma pedra angular. Porque viveu em etapa de pedra angular na primeira vinda do Senhor. Depois escreveu Ásia menor e do lado escreveu lugar santo, a coluna de fogo, o Senhor Jesus Cristo. E enumerou até o 7. E escreveu os mensageiros. E em USA colocou WMB em USA e colocou WMB também na brecha, mas vejam, aqui escreveu Espírito Santo e William Marion Branham. Ele colocou os dois nessa brecha. E aí tem uma seta para cima, ou seja, América Latina e o Caribe. Ou seja, onde estaria? Onde o Espírito Santo estaria fazendo esse entrelace que é aí. Nessa parte da brecha onde também o irmão Branham estava. E depois em cima, escreveu a coluna de fogo, o Senhor Jesus Cristo, o lugar santíssimo, a alma, terceira dispensação. Aqui escreveu segunda dispensação e aqui primeira dispensação. E escreveu o sexto selo, quinto selo e quarto selo, Latinoamérica e o Caribe. Isso vai estar em um estudo. Vamos colocar no estudo. Aí ele escreveu: o anjo de Jesus ministra a favor do seu povo
ministra a palavra no quarto selo, sexto selo e sétimo selo. O anjo de Jesus ministra a favor do seu povo a palavra no quarto selo, sexto selo e sétimo selo. Agora, eu não sei se viram isso, que ele colocou o lugar santo e colocou debaixo da pedra angular, ou seja, cobre esse espaço aí. Por isso que ele disse ali que portanto, estamos no final da dispensação da graça, no final da sétima era da igreja. Agora, nessa mensagem, os jovens trabalhando com a visão das coisas que devem acontecer em breve, 22 de setembro de 2007, em Monterrey, México. Veja o que diz. Israel está emitindo sinais de que está despertando. É porque já estamos na última hora da terceira vigília judaica, ou quarta vigília romana, que corresponde à última hora, que vem a ser de 5 a 6 da manhã. E veja no desenho que ele colocou aqui nesse tema, do qual estou lendo, que hora é no relógio de Deus, o primeiro extrato. Aqui ele colocou. Eu não sei se eu tenho fotografado esse aqui, que o outro eu não tenho, mas vejam. Aí ele colocou, bem, aqui dá para ver a pedra angular, as eras, as últimas 3 eras, e na terceira escreveu de 9 a 12, na outra de 12 a 3, e na sétima escreveu de 3 a 6, mas colocou desde baixo e sobe até cobrir essa parte aí da brecha. E de 6 a 9 na era da pedra angular. E ele está nos dizendo, que estávamos na última hora, de 5 a 6. Não estava vivendo, ou seja, na hora de 6 a 9, que é a quarta vigília, que corresponde à era da pedra angular. Que bom esses desenhos, né? Porque aí nos leva passo a passo, no passo. E nos desenhos, ele expressou e deixou isso aí quietinho, não mostrou. Em nenhum momento nos estudos ele mostrou esse desenho. Mas vejam, tudo isso era protegendo o sétimo selo, para que não surgissem imitadores que pegariam isso e causariam danos ao povo. Agora vejam na página 2 do livro de Citas, parágrafo 12. No parágrafo 12 diz assim: uma destas madrugadas gloriosas, Jesus virá e todo o pesar será eliminado e lágrimas enxugadas. Ouviram isso? Quando o Senhor, ali fala assim, madrugada gloriosa, isso é o amanhecer. Jesus virá em sua segunda vinda. E todo pesar será eliminado e lágrimas enxugadas. Venho a enxugar toda lágrima dos escolhidos de Deus. Não temais, manada pequena, que ao Pai lhe agradou dar-vos a quem? A vocês, dar-vos o reino, e enxugará toda lágrima dos olhos dos seus escolhidos. Tanta luta nessa terra, tantas lágrimas derramadas, mas não temais, não tenha medo, não vos preocupeis. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu, e vocês também vencerão. Essas almas imortais que estão descansando lá no paraíso aparecerão. Oh, isso será a ressurreição. Isso é a ressurreição. Como Abraão, Isaac e Jacó, nós apareceremos aqui na terra e então seremos juntos arrebatados para encontrar o Senhor no ar. Aí em cima escreveu, na quarta vigília é igual, 6,
9 AM. Y también escribe, Jesús viene en la madrugada. E escreveu também, Jesus vem na madrugada. Este paréntesis, en el octavo día. E escreveu também no 8º dia. Le pasé ahí para que pusieran el... E eu enviei aí para que el de ahorita, para colocassem. que lo vean más de cerca, porque O de está agorinha para que vejam mais perto, pouquinho porque retirado, como es pequeñito ese ficou um dibujo, pouquinho para que lo afastado, e vean. como esse No sé si desenho ya é pequeno, salió para que vejam el de los horarios aí dos y horários. dónde coloca él E onde ele coloca de 3 a 6, cómo de extiende 3 a ese 6, horario como ele estende esse hacia el horário tiempo de la brecha. para o Ou seja, tempo esse espaço da brecha. Ou aí, seja, esse espaço Onde aí, aí coloca onde al Espírito Santo aí coloca o e Espírito William Santo Marion Branham. e William Marion Branham. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai entendendo e compreendendo Como já vai entendendo e compreendendo onde estamos, onde você está hoje, onde estava ontem. Já entendemos onde estávamos. Agora o importante é onde você está hoje. Se você ficar como um mensageiro que Deus já levou, então você já sabe aonde você está, o lugar onde está, a dispensação onde está e tudo que corresponde a esses mensageiros passados. Hoje estamos com um noivo, no amanhecer de um novo dia dispensacional, na manhã de um novo dia dispensacional. E na mensagem O Rapto, que é um extrato do livro que está no livro de Citas, aí também nos fala da hora, na página 168 do livro de Citas, no parágrafo 1500 diz assim: agora no tempo das Bíblias, falando das vigílias, não dividia a noite em horas, melhor, foi dividido em vigílias. E tinham 3 vigílias. A primeira vigília era de 9 às 12, a segunda era das 12 às 3 e a terceira era das 3 até às 6. Agora, ali temos 3, 3, 3. E nos dá um 9, um número imperfeito. Então, voltaremos ao 7 para o rapto, que acontecerá, eu acredito, entre as 6 e as 9 de alguma manhã. Em cima escreveu na 4ª vigília, em um novo dia dispensacional. O rapto é igual de 6 AM a 9 AM. Porque 3 vezes 4 são 12, e aí já tem um número, um fundamento, uma base. E abaixo também aí escreve. Embaixo aí também escreveu. De 9 às 12, escreveu AM, 12 a 3 AM, 3 a 6 AM, 6 a 9 AM, o rapto. E a pedra angular, uma pedra angular, e escreveu 4ª vigília, de 6 a 9 AM. E outra parte do ladinho, a 0 vai somente as últimas 3 eras. De 9 a 12, de 12 a 3 e de 3 a 6 AM. Isso nas eras. A meia hora de silêncio, desde que o Cordeiro deixa o trono do Pai como intercessor. Esse foi o tema desta curta palestra, desta ocasião. E que Deus nos ajude a ver e entender completamente aonde estamos para receber tudo que corresponde a esse tempo. E, em obediência, seguir aprendendo dele, como Ele quer nos ver, para que recebamos as suas bênçãos. Ele faz por amor, tudo é por amor aos seus escolhidos, por amor a você e a mim.
la media hora de silencio a meia hora de silêncio, desde que el Cordero deja desde el trono del Padre que o como Cordeiro intercesor. deixa o trono do Pai Hoy, como sábado 20 de intercessor. septiembre de este año Hoje, 2025, sábado 20 de setembro deste ano 2025, Palmira, aqui em Palmira, Colombia. Colômbia. Mañana estaremos a las Amanhã estaremos, 8, dicen en Puerto Rico, a las 8 lá em Porto Rico fala às de la 8, mañana, hora de estaremos às 8, Colombia, a las 9 de la mañana, hora que de é horário de Puerto Colômbia, Rico, assim e que de Porto Rico será às 9 horas, tempranito, no horário de Porto Rico. Assim que Porto já Rico para las estejam 9, mais para las 9 cedo comenzar. para começar às 9. Assim, estar já preparados para E assim já recibir a estar transmissão. preparados para Allá em receber a Porto Rico transmissão e lá em também em Porto todos os Rico países e também em todos os países conectados com o satélite Amazonas e satélite que estiverem conectados com o satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 também. Cheguem também tempranitos, já E aqui escuchamos cheguei las também bem cedinho, indicaciones já que escutamos as van indicações que, tomando sus asientos. à medida que vão chegando, Han vão sido días tomando de seus bendición, assentos porque assim. la lluvia es bendición. Tem sido um dia de bênção hoje porque a chuva é bênção. Recordaba tu hermano Julio Ángel me decía, E eu "Oye, me donde lembrava quiera que o irmão tú Júlio vas, hoje falava, ahí, olha, aonde você cuando vai, está por llegar, ou quando ou quando sale, você toma está aguacero." para chegar, ou quando sai, Passou em vários acontece sítios. um aguaceiro. Em vários lugares aconteceu. Monterrey passou também uma sequía Em Monte Rei terrível, também quando era fuimos, estava numa aquello seca estava todo terrível. E lleno, quando já fomos, depois, aquilo depois el ficou sitio que yo tudo había cheio. ido de la- No lugar que eu fui, los pasos que estava dando para la visa. as coisas que estavam fazendo para o visto, lá falava, isso foi ano passado, falava que estava tendo uma seca ali. E enquanto eu estava na fila, eles levam o caminhão de água para encher os reservatórios aí, nesses escritórios de governo. A seca lá estava tremenda, e saímos, e isso virou uma inundação, inundou todos os reservatórios e graças a Deus, encheu todos os reservatórios, graças a Deus. No Texas também estivemos, e quando saímos do Texas, aquilo inundou até onde nunca tinha sido inundado. Também tiveram perdas de vida, também. Nós lamentamos essa situação, mas vocês vejam, e também em outros lugares onde nós chegávamos e não tinha chovido, e saíamos e chuva. Bem, a chuva é de bênção. E aqui em Palmira, me diziam, Mário me dizia, aqui nunca deu nenhum sopro de nada e o vento levou tudo. Aqui nunca choveu, fica tranquilo, e uma chuva. Aqui nunca acabou a luz e pum, a luz acabou. Bom, eu disse, bom, então não vou te perguntar mais nada. Bom, uma coisa assim sabemos, que aqui tem escolhido de Deus, primogênito de Deus, escrito no livro da vida do Cordeiro, se preparando em obediência, aprendendo o alfabeto e o que não é alfabeto também, todas as letras do alfabeto, para estar nos preparando e estando assim preparados para a nossa transformação. Bendito seja a bela Colômbia, que Deus abençoe e abençoe toda a nação colombiana. E também abençoa todos os habitantes. E que breve façam uma eleição sensata, com cordura, ou seja, com ordem, porque o que desejamos é a bênção para todas as nações. Bom, que Deus os abençoe e os guarde. Não sei se o nosso irmão Miguel está por aqui, Miguel Bermudes Marim, o qual amamos e damos graças a Deus que Ele está conosco. E que me permita tomar esses momentos da reunião que ele tinha hoje e assim também compartilhar com vocês esses momentinhos e ter esse companheirismo uns com os outros ao redor da palavra. Que Deus siga nos ajudando em todo o nosso caminhar. Ele conhece a necessidade de cada um, porque cada um é um caso especial. Por quê? Porque vocês são especiais para Ele. Portanto, vocês com suas situações, são situações que somente vocês podem levar e Deus te ajudará a seguir em frente,
a perseverar e a seguir recebendo álgebra, seguir recebendo os trovões. Que Deus os guarde e os abençoe. Nos veremos amanhã, se Deus quiser. Nosso irmão missionário Miguel Bermudes Marim.